Vamos lá, meninas! Então, continuando aqui com a parte 2 do vídeo inicial de Love Bombing. Por quê? Porque tem muita coisa para explicar para vocês, né? A tarotista de vocês aqui deu mais de 1 hora de vídeo e eu decidi fazer então a parte 2, porque senão ia ficar um vídeo aí extremamente longo, extenso, e eu cortei, né, o primeiro pedaço, então, a primeira parte, e agora eu tô fazendo a parte 2 do Love Bombing. No finalzinho do vídeo anterior, eu expliquei a primeira fase, que seria, né, a fase da idealização, desvalorização e descarte. Então nós encerramos aqui e agora nós vamos continuar então falando, né, o que isso gera na mente feminina, né? Então assim, segundo a neurociência, né, a neurociência explica que a dependência química que esse love bombing causa na cabeça de uma mulher, no cérebro de uma mulher, né? Ao receber esse bombardeio de amor, é o mesmo, né? Como se fosse uma droga, né? Então, ela recebe tudo isso, mas na verdade tudo isso é uma farsa, né, pessoal? É uma história inventada pela cabeça doentia desse narcisista, desse manipulador, né? É tudo uma farsa, porque ele usou a personalidade dela para criar o personagem dele e usar tudo que ela tem como alimento para alimentar essa mentalidade doentia que ele possui. Tá, pessoal? Então, assim, ele cria na mulher uma dependência emocional e fisiológica, química no cérebro dessa mulher, que é quase como se fosse uma droga, que ela necessita desse suprimento, né? Que ele, na verdade, não é que ela necessita do suprimento, ela necessita. Como que eu vou explicar isso? Do pouquinho que ele oferece para ela. Por quê? Porque essa mulher, na verdade, né, gente, assim, ela ainda é uma mulher jovem, uma mulher que não aprendeu o seu amor próprio, provavelmente não tem uma espiritualidade desenvolvida, uma intuição, né, desenvolvida. Então ela é mais manipulável. Aí as mulheres mais novas, as mocinhas mais novas, né, são mais manipuláveis. Aí você pode ver, normalmente, quando a mulher é uma mulher de decisões fortes, personalidade forte, caráter forte, todo mundo taxa essa mulher como o quê? Como uma mulher difícil, mas na verdade ela não é uma mulher difícil, ela é uma mulher que ela não é manipulável por essa macharada borrosa. Então, quando ela se torna essa mulher forte, né? Quando ela pega aqui, minha filha, a maleta de amor próprio dela, ó, ela não é mais manipulável. Então fica aqui no meu canal, segue aqui para você também se tornar esta mulher forte, corajosa, tá? Que Deus criou você, minha linda, para você ser uma mulher forte, corajosa, ok? E não ser uma mocinha, né, juvenil, manipulável por um idiota. Tá bom? Desculpa aí, gente, o palavreado, mas é a verdade, tá? Eu tô aqui para trazer a verdade para vocês. Se você quer escutar mentira, muda de canal. Vai para outro canal, minha filha, porque aqui você vai escutar a verdade aqui de Maria Padilha, da minha cigana, dos meus guias, entendeu? Santa Sara Kali, minha cigana aqui, tá aqui para mandar a real para você, tá bom? Então, né, segundo a neurociência, esse homem aqui, ele vai criar tanta dependência química que essa mulher aqui, ela vai acabar, né,
criando também uma dependência tóxica aí, né, sem perceber, né, porque é tudo muito sutil, né, gente? Eu tô aqui destrinchando o quebra-cabeça porque eu já sei de tudo o que acontece nos bastidores, mas a mulher que tá no meio de uma relação tóxica, ela não percebe isso, né? Se ela é uma moça novinha, ela não vai perceber isso. Olha, as cartas não mentem, né, gente? Olha que moça linda, né? Que moça jovem, que pele maravilhosa, é tudo que um narcisista precisa, né, pessoal? Ai, gente, perdoa, mas eu aqui, olha, eu sempre brinco assim, né? Que se eu for para trabalhar e não me divertir, eu nem quero. Eu fazendo meu trabalho aqui no tarô, eu sempre me divirto. Então, essas risadas aqui são o quê? São realmente muito sinceras junto com o meu trabalho, tá, pessoal? Tudo que o narcisista quer. Continuando aqui, pessoal, olha só, eu tava aqui falando a verdade, né? E sabe o que aconteceu? Alerta da Defesa Civil aqui nos celulares, até levei um susto e tive que cortar o vídeo, mas eu vou editar e continuar aqui, tá? Então eu tava falando aqui, né, que tudo que o narcisista ele quer na vida é o quê? É uma moça linda com essa pele maravilhosa, que uma novinha para que ele possa manipular ela, para que ele possa mentir, enganar e falar que a ex era a tóxica, a louca, né, pessoal? Olha só, tudo que eles querem, né? Usar a face de uma novinha aqui, ó, dentro da face dele para usar, olha aqui, ó, como se ela fosse ele, né? Utilizar então aqui, né? A beleza, a juventude, a ingenuidade dela para poder mentir para ela, né, pessoal? Até tocou o alerta aqui da Defesa Civil, gente. E nada é por acaso, né, pessoal? Eu sempre falo que dentro das leituras de tarô, tudo faz parte. Por quê? Porque o clã manipulador da macharada borrosa narcisista que habita lá no submundo, do capiroto, não quer que as mulheres saibam a verdade. Por isso, tanta interrupção aqui nas minhas leituras. Vocês já estão acostumados, né, pessoal? Então, não liga que a gente vai continuar trabalhando intensamente para que cada mulher nesse rincãozinho desse país aprenda, entenda sobre o que é a manipulação aí, né, para com essas mulheres. Então, é isso, pessoal, olha só, tudo que o narcisista quer é uma pele jovem para poder sugar toda a energia dela, né, pessoal? Então, e depois o que acontece, né? Quando fez isso, ele vai dizer o quê? Vai dizer que a ex era louca, que a ex era a bruxa louca, né? Sempre a louca é a ex, né? Então, na verdade, não é. Na verdade, ele vai usar, ela vai usar outra, vai usar a ex, vai usar qualquer uma para fazer a alimentação, o suprimento narcisista para sugar aí, então, o suprimento narcisista de que ele necessita. Dá para ver aqui? Olha que pele linda dessa moça. E é tudo o que a cara falsa, né? Que ele arranca a máscara dele. Dá pra ver aqui, né? Perfeitamente, ó. Ele arranca a máscara dele aqui e pega a personalidade dela e coloca dentro da cara dele, do ser dele, da mente dele, porque ele estuda tudo dela. Ele estuda a psicologia, o comportamento, o que ela gosta, o que ela não gosta, as fraquezas, as fortalezas, tudo ele estuda e usa tudo isso contra ela. E tudo que um narcisista precisa de uma jovenzinha assim para utilizar ela, né, pessoal? Para poder enganar e manipular, né, querida? Então, meu amor, olha só, você aí, jovenzinha, você é só mais uma que está sendo enganada. Já já você vai ser a louca da história, a ex-louca da história, tá bom? Já vai chegar a sua vez. Ai, entendedores entenderão, pessoal. Enfim, né? Vamos lá. Então, vamos deixar aqui, ó. Vamos deixar aqui, ó, bem assim, bem lindinho aqui. E continuar aqui, então, né? Então, ele criou essa dependência química cerebral nessa mulher. Então, essa jovenzinha já tá conectada na mentira dele e a ex dele é a louca, né, pessoal? Então, a ex sempre é a louca, né? A que não deixa ele em paz, quando na verdade a ex deu um pé na bunda, né, desse mentiroso e, né, pegou aí a mala dela, da dignidade dela e saiu fora desse relacionamento tóxico, né, pessoal?
Então, o cérebro, então voltando aqui, o cérebro da mulher, né, quando recebe esse bombardeio de amor, ele é inundado com um coquetel neuroquímico, né, de hormônios, dopamina, ocitocina, que vai fazer com que essa mulher, o quê? Sinta prazer, sinta dependência química, emocional, né, desse homem, porque no início ele vai dar tudo o que ela precisa, né, e depois, com o tempo, ele vai fazendo aquela fase que eu já expliquei no outro vídeo anteriormente, vai retirando esse suprimento, né, então ele vai fazer aí, né, o início, né, com mensagens constantes, frases, surpresas, validações, picos de dopamina são gerados no cérebro dessa mulher, né, e vai viciando ela como se fosse uma droga, né? Ao gerar esses hormônios de bem-estar nessa mulher, né? Ela anula totalmente o julgamento crítico que ela poderia fazer desse homem. Então, ela anula totalmente. Então, ele é o Deus na Terra, né? E não existe nenhum defeito nesse homem, nesse Deus grego maravilhoso, né, linda? Quando você descobrir que ele não é, né, o deus grego, que ele é um alecrim dourado borroso, ai, querida, a decepção vai ser grande, né? Ai, pessoal, eu me divirto. Ai, quem quer se divertir comigo e aprender ao mesmo tempo, vem aqui, vem pro canal, se inscreve aqui, deixa seu comentário, deixa sua história de vida, fica aqui comigo pra gente trocar aí bastante informação para que nós, então, sejamos aí, né, uma comunidade de mulheres inteligentes, fortes e que se apoiam aí umas com as outras, tá bom? Então aí ele vai tentar o quê? Ele vai tentar anular o julgamento crítico dessa mulher, ela vai ficar cega, né, inicialmente, e não vai enxergar as red flags. O que são red flags? As bandeiras vermelhas, né, pessoal, que no início de um relacionamento, uma mulher experiente já sabe que o alecrim dourado não é dourado, né, pessoal? É um borroso, entendeu? Então já vai estar, essa mulher experiente vai cortar o borroso já do começo. E quando a mulher é novinha e inexperiente, ele consegue manipular ela aí com mais facilidade, né? Tá bom? É isso. É isso aí, pessoal. Então, dos hormônios aí, né, do bem-estar, essa coquetel aí que é gerado no corpo da mulher, tá? Que mais aqui? Então, ele entrega tudo isso, né? Confunde a expectativa da mulher, né? Ele entrega o que ela quer no começo, certo? Mas não é real. Por quê? Porque depois vai entender que é uma falsa, né? Uma máscara falsa que ele usava. É momentâneo, né? E ele se beneficia disso tudo de alguma maneira, né? Mas depois, com o passar do tempo, essa mulherzinha aí vai descobrir que nada disso era verdade, né? Então, ela vai ser utilizada, né, para ele escalar uma posição na sociedade economicamente, vai usar essa mulher para ser a esposa perfeita, certo? A mãe dos filhos dele, para parecer o homem honesto de família, né? E que, na verdade, a gente tem aí relatos e relatos de que os narcisistas são manipuladores, mentirosos, muitas vezes fazem bastante negócios escusos aí, né, por detrás aí da vida de bom homem certinho de sociedade que eles aparentam ter aí, né, pessoal? Então, e aí mais uma questão aí para ficar de olho, né? Porque perante a sociedade eles são perfeitos, mas se você for ver benzinho assim lá no fundinho, né, pessoal? Tá usando aqui a mascarazinha, né, de bom moço, mas que na verdade não tem nada de bom moço aqui, né? Então, essa moça, né, que é a vítima aqui, ela vai suprir aí toda a falta que ele possui dentro dele, né? Então, na perspectiva da psiquiatria, né, gente,
Isso tudo é uma patologia, né? Então, porque eles buscam uma dinâmica, o quê? Uma dinâmica de poder. Ele quer ter poder sobre as emoções dela, sobre o dinheiro dela, sobre a vida dela. Normalmente, quando conhecem ela linda, maravilhosa, começa a querer mudar a roupa que ela usa, né? Ai, sua roupa tá muito curta, isso, não sei o quê. Quer mudar, desconstruir tudo que ela é, mas quando ele conheceu ela, ela já era assim, né? Então, depois eles querem mudar e descaracterizar toda essa mulher, né? Então aqui o fato não é de que a pessoa tenha um transtorno ou não, tá, pessoal? Aqui a gente tá falando de comportamentos humanos de relacionamentos amorosos aqui, ok? Pois eles quase nunca, né, terão um diagnóstico fechado. Então, assim, quer dizer, o próprio narcisista, ele não vai lá na psiquiatra, no psicólogo, pegar o diagnóstico de doente mental que ele tem, de transtorno mental. Não, né, pessoal? Então, assim, por isso que é subjugado esse transtorno aí na nossa sociedade, por isso que tem tantas mulheres aí, né, precisando de ajuda psicológica, né, sofrendo abusos emocionais, tá, pessoal? Então, porque eles mesmos, né, não vão admitir isso, né? E o fato que você, né, mulher, no caso, precisa saber identificar isso para não cair nessa manipulação, entender que isso não é amor, nunca foi amor, e sim foi uma manipulação pensada, estruturada e que já está intrinsecamente dentro da manipulação, né, dentro da mente do manipulador, tá? Então nunca foi amor, sempre foi uma manipulação emocional. É duro, né, pessoal? É duro a gente entender isso, que mentes humanas possuem transtornos, né? E existem vários, né? Aí no estudo da neurociência, da psiquiatria, né, pessoal? Se você for se aprofundar um pouquinho nisso aí, tem tanto transtorno aí, tá bom? Então, isso é bem importante, né? Então, aqui, segundo ainda, né, estudos de psiquiatria, a autoestima dessas pessoas, né, que possuem esses transtornos, é patologicamente frágil. Ai, pessoal, eu amei essa frase. Patologicamente frágil. Por quê? Porque eles se acham os machões, os que são maravilhosos, mas na verdade o que ele fez? Ele só roubou a personalidade dela, né, pra usar aqui, mas na verdade ele não é ele é ela usando a personalidade dela, né? Só que no fundo eles são vazios, né, como essa máscara. Gente, essa carta caiu aqui como a perfeição, né? Você vê que as cartas falam realmente quando a gente precisa aqui do tarô, dos guias espirituais, as cartas vêm e falam com a gente, né? Então, olha só, eles são vazios por dentro e querem se preencher com a personalidade dela, né? Então, patologicamente, eles são frágeis e vazios por dentro e precisam do suprimento narcisista para preencher aí, né, o ser vazio que eles são. Então, eles necessitam de admiração, atenção e controle, né? São as três coisas que eles mais buscam: admiração, atenção e controle sobre a outra pessoa, tá? Então o love bombing é uma projeção do ego do próprio narcisista. Ele idealiza a parceira porque se ela for perfeita, né, valida e suporta, né, a grandiosidade dele. Ela valida e suporta, sustenta a grandiosidade dele, ok? Por tê-la conquistado, né? Então aí ela vai, na verdade, fornecer tudo o que ele não tem. Tá bom, pessoal? Ai, gente, que leitura, que sequência. Meus guias colaram aqui comigo, falando muita coisa, muita verdade. Ai, sinto muito, mas trago verdades, como diz a música lá, né? Trago verdades aí, ó. E aqui eu vou ler para vocês, pessoal. Aqui eu tenho, olha, uma lista de frases do engano, chamados elogios hiperbólicos, que os narcisistas e os manipuladores utilizam. Tá gravando aqui? Tá gravando. Que os narcisistas utilizam para conquistar essas mulheres, tá? Eu tenho aqui uma lista e eu vou estar lendo aqui as frases maravilhosas que eles vão utilizar aí para inflar o ego desta mulher aqui, recém-chegada na vida do alecrim dourado, borroso.
Vamos lá, pessoal. Isso é, se ele tiver essa técnica. Tem uns que ainda são mais novinhos, não tem essa técnica toda, né, pessoal? Mas já aí fica aqui, ó, pra você saber identificar aí, ó, quem é quem da história, tá? Então, o que que eles vão fazer, né? Eles vão fazer despender os elogios hiperbólicos, que são aqueles elogios que elevam as qualidades das mulheres à máxima potência. Então ele vai fazer elogios assim que você nunca recebeu na vida de homem nenhum, mas que ele vai te elogiar porque ele é o homem da sua vida, ele é a chama gêmea, a alma gêmea da sua vida. Na verdade não, na verdade ele só está copiando aquilo que você deseja receber como contraparte, às vezes utilizando até frases que você mesma fala. Então, segura essa daí, meninas, ó. Então aqui, ideais, né? Essas frases são ideais para demonstrar grande admiração. Então ele vai hiperinflar o teu ego, as suas qualidades, a máxima potência. Ele vai te elogiar como nunca ninguém antes te elogiou. Então, ele vai então enaltecer a inteligência e a personalidade da mulher, né? Então, por exemplo, ele vai falar assim para você: a sua inteligência e a visão de mundo são tão brilhantes que me fazem aprender algo novo com você todos os dias. Essa é uma das frases, meninas. Outra, vai lá. A sua energia e determinação são contagiantes. Você não ilumina apenas uma sala, você transforma o ambiente inteiro. Ai, meninas, o que vocês estão achando aqui das frases de de máxima potência para que você caia na rede do narcisista? Comenta aqui no canal, hein? Eu quero ouvir e ver e ler a opinião de vocês, meninas. Vamos lá? Outra. Sua resiliência é de outro mundo. A maneira como você enfrenta e vence qualquer obstáculo é profundamente inspiradora. Ai, você é única, né? Ai, meninas, olha só, essa é forte, né? A maneira como você enfrenta e vence qualquer obstáculo. Por quê? Porque, claro, ele sabe que você é uma empática e que ele vai lançar um problema pra você e que você vai resolver os problemas da vida dele, né, meninas? Então, por isso que ele vai te elogiar tanto assim, porque ele não quer amar você, porque muitas vezes eles nem amam, eles nem sentem nada, eles apenas querem utilizar você pra ser o suprimento emocional dele, porque você resolva todos os problemas dele, né? Enquanto que o bonitão tá lá, crescendo na vida como se fosse o rei sei lá da onde, entendeu? Todo engomadinho, galgando degraus na sociedade, né? Então, cuidado aí, viu, meninas? Com esses super elogios aí. Por isso que você tem que se conhecer e saber quem você é, saber as suas qualidades, os seus defeitos como mulher e saber identificar essas sutilezas, viu? No comportamento masculino, viu, meninas? Isso é extremamente importante, tá bom? Vai, outra. Aí, para elogiar a beleza e a sua presença, ele vai dizer assim: você é uma verdadeira obra de arte, daquelas que a gente não se cansa de admirar. Essa é manjada, né, pessoal? Outra, ele vai dizer assim, ó: o seu brilho é tão intenso que ofusca qualquer estrela. Você tem uma luz natural incomparável. Ai, né? Eu fico simplesmente sem palavras diante de tanta elegância e beleza. Você é impecável em cada detalhe. Ai, vamos aplaudir essa, meninas. Vamos aplaudir que essa foi forte, hein? Outra, para demonstrar o impacto, né, na sua vida. O que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, ó: a sua presença na minha vida é o maior privilégio que eu poderia ter. Você torna tudo infinitamente melhor.
Outra, você é a definição exata de perfeição para mim. Parece que o universo caprichou em cada detalhe ao criar você. Ai, gente, que mulher que não gostaria de ouvir essas frases, né? Então, assim, pessoal, não que essas frases não poderiam ser ditas de uma forma verdadeira, claro que poderiam, mas aqui nós estamos colocando elas num contexto super exagerado com outras senhas mistas de manipulação, tá, pessoal? Então, entendam que aqui é um contexto. Então, essas foram algumas das frases aí, tá? Que poderiam ser usadas nesse love bombing inicial de contexto aí, de manipuladores emocionais aí, de relacionamentos, tá bom? Então, assim, né, que a parceira demonstra, né, qualquer falha humana depois de tudo isso, né, ou individualidade, ou impõe um limite, né, a ilusão de perfeição se desfaz, né, acionando a inveja narcisista ou a fúria narcisista, que eu quero fazer um vídeo sobre a inveja e a fúria narcisista, tá, pessoal? Eu pretendo fazer aí a sequência de todos as nuances aí desse comportamento aí, tá bom? Dos manipuladores, tá? Então vai acionar aí a inveja e a fúria narcisista, iniciando a desvalorização, porque aí ele vai querer, ó, descartar ela. Se qualquer coisa que ele perceber, que ela percebeu que ele é um manipulador, ele vai, ó, vazar fora, entendeu? E as referências aqui, pessoal, que eu peguei aqui, ó, de uma das maiores especialistas mundiais em narcisismo, eu não sei qual é o nome dela, quem quer pegar o livro aí para estudar um pouquinho mais sobre o assunto, chama Ramani Durvasula, eu acho que é assim que fala, e a doutora Shannon Thomas também, então busca lá, que vai aí, você vai encontrar mais sobre esse transtorno aí, que elas são especialistas e médicas e tudo mais aí no assunto, tá bom, pessoal? Para vocês se aprofundarem aí. Então aqui, né, o love bombing aí, pessoal, né, no início aí, né, até a desvalorização, o que vai ser para a mulher? Vai ser prazeroso, a pessoa vai ser colocada num pedestal, a pessoa vai ser especial e única. O tempo que ele vai durar, esse love bombing, é o tempo que ele precisa para dominação dessa mulher, após ele adequar o comportamento dela às vontades dele. E depois a escassez de afeto e de atenção se inicia. Ok, pessoal? Então isso daí são a primeira fase aí do ciclo do abuso, né? Dos manipuladores emocionais aí, né? Falamos aí muita coisa, né, pessoal? Eu espero que vocês aí então entendam que isso tudo tá dentro de um contexto, tá? Comportamental aí, busquem mais informações também, né, sobre isso tudo, porque aqui é só um compilado aqui com o meu olhar aqui referente ao assunto, mas vocês busquem bastante informação, busquem profissionais da área e se, né, instruam aí referente a isso, mas o meu tarô aqui nunca mente, né, pessoal? Como vocês já estão acostumados aqui, as cartas aqui não mentem, eu prometi ler uma mensagem no final, né? Então, pessoal, é assim, né? O conhecimento te liberta das amarras invisíveis aí, energéticas, invisíveis. Então, tudo que você precisa, mulher, é buscar conhecimento, porque o conhecimento te liberta, né? E é isso aí, então não depende aí do comportamento de um homem ou de outro, de uma pessoa ou de outra. Esse transtorno, ele é independente da pessoa, tá? Porque o comportamento e as atitudes sempre vão ser as mesmas, independente da pessoa. Por exemplo, você conhece um homem, ele tem essas atitudes, aí você conhece outro, ele tem as mesmas atitudes. Não muda a pessoa, mas o comportamento é o mesmo. Por quê? Porque as duas pessoas diferentes têm o mesmo transtorno. Entende o que eu quero dizer? Então, independente da pessoa, o transtorno se caracteriza por as mesmas atitudes. Você namorou um homem, ele tinha as atitudes, aí você namorou outro, tinha as mesmas atitudes, provavelmente tem o mesmo transtorno, tá bom, pessoal? Então é isso, então vamos lá?
Então eu espero que vocês tenham aí, meninas, adquirido bastante dicas, bastante conhecimento, bastante, né, informação para que vocês utilizem aí da melhor maneira possível para que vocês se fortaleçam espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Quem quiser comprar meu curso, vai lá no Instagram da Rainha do Café Podcast Tarô, tá lá um link na bio, busca lá também se quiser, né, aumentar o seu conhecimento aí de amor próprio. Lá eu não falo de narcisismo, lá simplesmente é um curso de autoestima, tá, pessoal? Busca lá quem tiver interesse, tá bom? E o intuito é passar para vocês aí toda essa, né, fortaleza, esse amor próprio para que você não caia nas mãos de um manipulador. Então vamos encerrar aqui com uma mensagem espiritual de gotas de esperança. Lindas essas mensagens. Vamos ver o que a espiritualidade traz então para uma mensagem final desse primeiro vídeo que acabou virando 2, né, pessoal? Eita! A espiritualidade que fala com a gente, né? Então vamos lá, vamos abrir aqui aleatoriamente. Ai, não, eu vou chorar. Olha isso, Deus nos ama tanto que até anjos colocou ao nosso lado. Ai, que Deus abençoado, que Deus lindo, que Deus maravilhoso que a gente tem, né, pessoal? Eu vou ler essa daqui então. Vai, ó. Bem com você, bem com o mundo. O mundo é o resultado daquilo que você pensa. Ele será bom ou mal se dentro de você estiver o bem ou o mal. Com ideias más, você não encontra bondade nos outros, mas pensando no bem, não vê maldade no rosto deles. Guarde bem isso no coração e quando você quiser encontrar alegria e amor na via por onde passar, não se esqueça de levar a mesma disposição de espírito. Você infalivelmente encontrará o que busca. O mundo sempre lhe paga com moeda igual a que você leva no bolso. Ai, gente, como Deus é bom, né? Como Deus fala com a gente. É isso, pessoal, olha só, né? Então aqui, ó, vou fazer aqui uma analogia rapidinha com o que a gente acabou de falar, olha só. Aqui, essa mulher, né, inocente aqui, caiu na mão de um manipulador, certo? Mas ela não é o manipulador. Ela, deixa eu deixar isso aqui aberto. Ela não é esse homem. Ela não é a maldade que habita nele, ela não é a personalidade dele, ela continua sendo ela, mesmo que ele tentou roubar tudo de bom que ela tinha e colocar nele como uma máscara de falsidade, mas ela continua sendo uma mulher boa de coração, mesmo que ela tenha sido enganada. Então, o que Deus vem nos falar, né? Que aquilo que você é, aquilo que você planta e aquilo que você espalha no mundo, é isso que você vai receber de volta, né? Então, assim, o mundo sempre vai te pagar com a mesma moeda. Então, por isso que a gente sempre tem que dar o nosso melhor aí com o amor de Deus, né? Deus falando que nos ama tanto, que até colocou anjos ao nosso lado. E isso é muito verdade, né, pessoal? Olha só, a espiritualidade aqui sempre trazendo aí, né? Mensagens emocionantes e sempre estando junto aqui com o meu trabalho. Eu agradeço a minha espiritualidade imensamente, que sempre estão comigo aqui, falando aos nossos corações. Então, ficamos por aqui, pessoal. Encerrando aqui, então, a leitura de Love Bombing, que acabou ficando parte 1 e parte 2, ok? Um beijão no coração de vocês e eu espero que vocês desfrutem aí de todo esse aprendizado, tá bom? E até já!